quarto ano, boa noite. Como é que vocês estão hoje, hein? Espero que todos estejam bem. E aí, aproveitaram bem o fim de semana? Conta pra gente, o que foi que vocês fizeram, hein? Espero que vocês tenham ficado em casa, tá certo? Mas se saíram, não é? Espero que vocês também tenham tomado todos os cuidados que a gente tem que ter nesse período, tá certo? Olha só, vamos iniciar, não é, mais uma semana de novos aprendizados, novos conteúdos, tá certo? E iniciando a semana, olha só, peço para que vocês separem o livro de história, tá? E também, certo, o nosso livro de atividades de reforço, tá bom? Então, olha só, nesse primeiro momento, abrindo o livro de vocês na página 89, a segunda coluna, nós vamos ter como conteúdo o Brasil República. E aí, gente, o que é que vocês acham que aconteceu durante esse período da nossa história? Vamos ver, não é? Vamos fazer a leitura, não é? Descobrir os fatos importantes que marcaram essa época, tá certo? Então, vamos lá. Brasil República. Durante 67 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha, primogênito por direito de hierarquia, assume o trono. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Então, vejam, logo abaixo nós temos as imagens que representam Dom Pedro I, Dom Pedro II e a princesa Isabel. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império e achavam prejudicial para o Brasil a concentração do poder nas mãos do imperador e viam como solução tornar o nosso país uma república. Vamos ver, não é o que aconteceu. Isso contribuiu para o movimento republicano que se alastrou em todo o território nacional contra a monarquia. O movimento não parava de crescer. Vamos agora para a página 90, não é, para a gente descobrir, não é, agora os fatos que aconteceram. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Então, vejam, logo abaixo nós temos um quadro que se chama Último Baile da Monarquia. E quem pintou ele foi Aurélio de Figueiredo. E ele se encontra no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant, junto a Rui Barbosa e Quintino Bocaiúva, fazia parte do Partido Republicano. Deodoro depôs o imperador, proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Assumiu o governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. A proclamação da República foi uma decisão militar, sem nenhuma participação do povo. De imediato, como representante máximo da República, Deodoro assinou a medida que decretava a expulsão do nosso país de toda a família real. Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República. Quem elegeu o Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso. Seu vice-presidente era outro marechal, Floriano Peixoto, que depois foi eleito
segundo presidente do Brasil. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía, como forma de governo, a República. A Carta Magna, Constituição, é documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Então, veja só, nós temos, primeiramente, a República da Espada, certo? Que foi dos anos de 1889 a 1894. Aí, após a República da Espada, vem a República Velha. Então, vamos ver, não é? De 1894 a 1930, era chamada República do Café com Leite. De 1930 a 1945, era o período Vargas. De 1945 a 1964, tivemos a República Populista. De 1964 a 1985, tivemos a ditadura militar. Aí agora, estamos na nova República, que foi de 1985 até nossos dias. Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente, não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e, às vezes, tortura e morte. Então, veja só, gente, durante a época da ditadura militar, certo? Muitas pessoas, elas morreram, certo? Muitas pessoas foram presas e sofreram repressões, certo? Porque, como foi lido, nesse texto, os cidadãos, eles tinham sua liberdade bem reduzida. Eles não poderiam escolher seus governantes, não poderiam fazer manifestações, certo? Não poderiam, dar sua opinião, certo? Então, também, como vimos, na monarquia, não existem eleições como a gente conhece atualmente, certo? Na monarquia, o poder é passado de pai para filho, certo? Seguindo a sucessão, tá bom? Já na república, que é o governo, certo? Que é a modalidade de governo que é adotada hoje, certo? Veja, que a cada eleição que se passa, o número de candidatos a prefeitos, a vereadores, a presidentes, a governadores vem crescendo. E nós, como eleitores, nós temos a liberdade de escolher aquele que melhor vai representar a gente, tá certo? Então, diante disso, vamos agora começar nossas atividades, tá certo? Para a gente exercitar, mais um pouquinho esse conteúdo, que foi bem interessante, certo? Aí, olha só, o primeiro quesito pede para assinalar a alternativa correta. Então, vamos fazer a leitura, certo, das alternativas, para a gente ver qual é aquela que a gente vai marcar. Então, olha só, a primeira alternativa diz assim: durante 60 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia. Vamos ver a próxima. Na monarquia, o trono passa de pai para filho. E a terceira alternativa: a herdeira do império deveria ser a princesa Carlota Joaquina. Então, vê só, gente. Vamos voltar à página 89 para a gente fazer a leitura desse primeiro parágrafo, para a gente identificar qual é a alternativa correta dentre essas três. Olha só, durante 67 anos, o Brasil viveu num regime de monarquia com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, eu já sei que essa primeira alternativa ela está errada, porque ela está dizendo que foi durante 60 anos, mas eu acabei de ler que foi durante 67 anos. Vamos continuar a leitura. Na monarquia, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei sai, seu herdeiro, o filho ou a filha,
primogênito, por direito de hierarquia, assume o trono. Então, olha só, essa segunda alternativa, não é? Ela diz justamente isso. Na monarquia, o trono passa de pai para filho. Então, vamos marcar essa alternativa e vamos ver qual é o erro da terceira alternativa. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, não fosse o fato da proclamação da República. Então, vejam, identificamos o erro dessa terceira alternativa, porque aqui fala sobre a princesa Carlota Joaquina, certo? E nós acabamos de ler que não era a princesa Carlota Joaquina que ia ser a herdeira do trono, seria a princesa Isabel, certo? Aí agora, vamos lá, certo, para o nosso segundo quesito, que diz assim, ó, usando as palavras abaixo, explique como se deu a proclamação da República. Então, vamos ler, certo? Para que a gente possa montar os fatos de acordo com como eles aconteceram. Então, temos Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889, Praça da Aclamação, proclamou a República, Forças Armadas, Assembleia Constituinte. Então, veja só que essas informações, elas estão desencontradas, não é? Elas estão sem sentido algum. Mas aí, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos, ó, na página 90, certo? Começando o parágrafo, a gente faz a leitura para a gente descobrir como é que vamos organizar os fatos. Então, vamos lá. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estavam reunidos os ministros do imperador Dom Pedro II. Então, veja só, já dá para a gente começar a organizar, não é? Então, vamos organizar, começando pela data. Qual foi a data que encontramos? Dia 15 de novembro de 1889. Então, vamos lá. A gente começa dessa maneira. Então, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, tá certo? Então, vamos lá. Pronto, já montamos uma parte, não é? Aí agora veja só. Depois que as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, o que foi que aconteceu? Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte, certo? Enquanto Tia Miriam está escrevendo aqui no quadro, você já vai escrevendo aí no seu livro.
olha só, vamos fazer a leitura, tá certo? Para a gente entender, não é, como foi que se deu esse fato. Então, vamos lá. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e convocou uma Assembleia Constituinte. Pronto, gente. Agora sim, não é? Todos os fatos estão na sua ordem correta, tá bom? E agora, ó, o terceiro quesito pergunta assim: que medidas sofreram os membros da família real? E aí, gente, vocês lembram o que foi que os membros da família real sofreram? Se a gente voltar, não é, ao texto, não é, nós vamos ver que, ó, eles foram expulsos do país, certo? E aí, não é, que Dom Pedro II, ele deixou o Brasil 2 dias após a proclamação da República, certo? Então, vamos lá escrever essa resposta no nosso terceiro quesito. Pronto, gente. Então, veja, eu vou repetir a pergunta do terceiro quesito. Em seguida, a gente faz a leitura da resposta, tá certo? Que medidas sofreram os membros da família real? Então, vamos ver. Eles foram expulsos do país. O imperador Dom Pedro II deixou o Brasil 2 dias após a proclamação da República. Pronto. Aí agora vamos ao quarto quesito, que faz outra pergunta. O que significa Carta Magna? Qual é seu valor para a República? Então, veja, são 2 perguntas, na verdade, não é? Então, olha só. A gente voltando ao livro, certo? Na página 90, a segunda coluna, veja que o nome Carta Magna, ele está em destaque, certo? Então, veja só, a Carta Magna, ela é a constituição de um país, certo? Ela é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. É um documento bem importante, não é? Então, vamos lá escrever essa resposta no nosso quarto quesito, tá bom?
Pronto, gente. Então vamos lá, Noé. Vamos ver o que é a Carta Magna. A Carta Magna é a constituição de um país. É o documento que norteia todos os princípios de uma nação, certo? Aí olha só, o quinto quesito pergunta: quais são as consequências para o povo quando há ditadura? E aí, gente, nós vimos, não é, que durante a ditadura, não é, muitas pessoas foram presas, outras foram mortas, certo? A liberdade dos cidadãos, ela é reduzida. Ao exílio, não é, também, entre outras formas de tortura, tá certo? Então, olha só, vamos voltar aqui ao último parágrafo da página 90. Olha só o que ele diz. Quando um presidente governa por meio de uma ditadura, a liberdade dos cidadãos é bastante limitada. Geralmente, não há eleições e manifestações são proibidas. As ditaduras são violentas, perseguem as pessoas com exílio, prisão e, às vezes, tortura e morte. Então, olha só, gente, que período difícil, não é? Os cidadãos viveram durante a ditadura. Não poderiam se manifestar suas opiniões, suas vontades. Simplesmente tinha que obedecer. Porque senão, certo? Aquele cidadão, não é? Que ele se exaltava mais um pouco, ele sofreria bastante consequências graves, certo? Então aí, nós podemos colocar, né, no nosso quinto quesito a seguinte resposta: perseguição, exílio e até morte. E o povo não pode escolher seus representantes, certo? Então, essa é uma sugestão de resposta que eu dou, certo? Lembrando que você pode ficar à vontade, certo? Para escrever outra resposta de sua preferência também, tá bom? Então, vamos lá copiar. Pronto, gente. E agora, chegamos ao nosso sexto quesito. Aí ele diz assim: releia o texto didático Brasil República e compare com a República de hoje. Depois, comente com seus colegas em sala. Então, veja só, essa é uma resposta pessoal, certo? E durante esse momento, né, durante esse período que estamos vivendo, nós não vamos poder fazer esse debate em sala, certo? Mas aí eu vou dar uma sugestão de resposta, certo? E é a seguinte: atualmente não sofremos com a ditadura, pois temos liberdade para escolher os nossos governantes, certo? Então, lembrando, certo, que você também vai ficar à vontade, ou para escrever essa sugestão de resposta que eu dei, ou para escrever outra de sua preferência, tá certo? Então, vamos lá. Eu escrevo aqui no quadro e vocês aí no livro.
dessa forma, a gente finaliza, tá? Nosso conteúdo de história de hoje, tá certo? Então, eu peço para agora que vocês peguem o livro de atividade de reforço, certo? Abram na página 190, tá? Para terem uma breve explicação, certo? Do praticando de vocês. Então, vamos lá. É o mesmo conteúdo, certo? Então, ó, lembra, tá, de colocar a data de hoje, certo? E aí, vamos para a primeira pergunta. Quanto tempo o Brasil passou sendo governado por monarcas? Tá bem fácil essa, não é? Agora vamos à segunda questão. Quais foram nossos monarcas? Então, se você estiver em dúvida, você volta o vídeo ou então você consulta o seu livro novamente. Vamos lá, ó. Terceira questão. Quem proclamou a República? Eita, essa tá super fácil também. Aí agora, ó, quarto quesito. Como é dividido o período conhecido como República? Então, ó, consulta seu livro, volta o vídeo e aí você responde facilmente essa quarta questão. Aí agora, quinto quesito. Cite o nome de 3 participantes do movimento republicano. E agora, sexto quesito. Leia as frases e complete a cruzadinha. Olha, a letra A. Forma de governo em que o povo escolhe seus representantes. Letra B. Nome dos 2 primeiros imperadores do Brasil. Letra C. Documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. Letra D. Aquele que proclamou a República. Então, dessa forma, tá certo? A gente encerra nossas atividades de hoje, tá bom? Deixo um grande abraço para vocês e amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau!